Dr. Roque vai falar hoje sobre um tema que todos nós temos que estar alertas: saúde mental. Todo mundo hoje sabe do problema que é uma depressão, uma ansiedade constante. Quantas coisas podem acontecer? Tem aquele meu livro maravilhoso, Estresse, Ansiedade e Depressão, que você está vendo aí na telinha, e ó, QR Code para você já ir lá no Davi, no departamento Davi aqui da Canção Nova, lembrando que todos os produtos que você compra do Dr. Roque e meus, você está ajudando a chegarmos aos 100%. Procure dar uma lida, que realmente tem muita coisa nesse livro que eu gosto, principalmente o que eu explico sobre nós não fomos feitos para viver como estamos vivendo hoje, com esse excesso de informação, excesso de excitação cerebral. O Dr. Roque vai tocar em alguns assuntos e eu quero finalizar falando de um que tem a ver com a minha profissão. Hoje vamos falar sobre um tema que atravessa gerações, classes sociais, perfis diferentes, que ainda é pouco discutido: saúde mental. Ansiedade, estresse, tristeza crônica, perda de sentido. Muitos desses sintomas são normalizados ou confundidos com uma fase ruim da vida. Mas, na verdade, elas são sinais de alerta do cérebro pedindo socorro. Para entender como identificar esses sinais e, principalmente, como cuidar da saúde mental com base na ciência, nós vamos falar com relação ao idoso. A saúde mental costuma ser deixada em segundo plano e tratada como algo subjetivo, menos grave, mas na verdade é que a mente adoece como qualquer órgão. E diferente do que muitas pessoas pensam, nem todo sofrimento tem um machucado invisível. Às vezes você está machucado por dentro e não aparece nada. Às vezes uma pessoa que está sorrindo está implodindo por dentro. Quantos e quantos que a gente sabe e vê isso, né? A gente vive hoje numa era de sobrecarga emocional, autocobrança, excesso de estímulo e pouca pausa. Muito barulho, a mente aguenta, o corpo aguenta, até que chega um momento que não aguenta mais, explode. Mas como saber se a mente está chegando no limite? Quais são os primeiros sinais de alerta? Porque, às vezes, esses sinais sempre são confundidos como cansaço, coisa da rotina. Mas, olha, há 5 sinais que precisam de muita atenção. Primeiro, irritabilidade fora do normal. A pessoa explode por coisas pequenas, perde a paciência com tudo. Isso acontece quando o cérebro, em estado crônico de estresse, interpreta tudo como ameaça. Todo mundo te ameaça, então você fica naquele gatilho de explodir com todo mundo. Segundo, cansaço que não melhora com descanso. A pessoa dorme, passa o fim de semana às vezes dormindo, mas não recupera energia. É o clássico sinal de esgotamento mental. É o burnout, que isso pode virar até depressão. Terceiro, falta de prazer ou motivação. Aquilo que a pessoa fazia com prazer, alegria, um hobby, né? Por exemplo, uma conversa, um passeio, agora não desperta mais nenhum interesse. Esse sintoma tem um nome, chama-se anedonia, e é um dos mais importantes sinais que vem a depressão. Anedonia, que a pessoa fica largada, parada, não tem força para nada, não tem energia para nada. Quarto sinal, a tensão muscular e sintomas físicos. É o que vem aqui no consultório. É dor no pescoço, nas costas, dor no peito, palpitação, bruxismo, né? Começa até a quebrar dente, fratura de dente, muito comum. E as pessoas chegam achando que tem uma dor cardíaca, achando que é o coração físico que sofre, mas na verdade não é. É o coração emocional, é por conta de todo esse estresse. Quinto sinal, fuga emocional disfarçada de distração. Veja só o que acontece. A pessoa se afunda no celular, maratona séries sem fim, come sem fome,
Quer dizer, é uma tentativa inconsciente de fugir do próprio silêncio. Se a pessoa se reconhece em 2, se você se reconhecer em 2 ou mais desses sintomas, isso merece atenção médica. E o que está por trás disso é só o estresse moderno? Nem sempre. O estresse da rotina pesa, evidentemente, mas há hábitos diários, pequenos, silenciosos, que vão esgotando a mente. Veja só, dormir com o celular na mão. Tá, isso além de você perder o sono, porque atrasa a produção de melatonina, fragmenta o sono e o excesso de estímulo rouba a nossa capacidade de descanso real. Existe uma terminologia hoje que é muito forte, sabe? Que se fala em apodrecimento do cérebro, por conta do excesso do celular, do excesso de telas e outras coisas desse dia a dia digital. Outra coisa, dizer sim o tempo todo. Sabe, a pessoa não coloca limite, acaba se anulando emocionalmente e fisicamente. Quer dizer, toda hora sim, topa, concorda com tudo. Não é, às vezes você tem que mostrar o que você é mesmo. Reprimir sentimentos. Raiva, tristeza, frustração são sentimentos humanos. Engolir tudo isso por muito tempo acaba virando dor física, hipertensão, gastrite ou até crises de pânico. Outra coisa que está envolvida em todo esse aspecto é a alimentação desequilibrada. Pular refeições, viver de café ou doce desregula a produção de neurotransmissores cerebrais como serotonina e dopamina. A mente depende da nutrição. É importante você oferecer nutrientes específicos para a mente funcionar bem. Fingir que está tudo bem, né? Apesar de você por dentro estar ruim. Então essa é uma positividade tóxica, né? Porque hoje, sabe, na internet está todo mundo feliz, no Facebook, no Instagram, mas por trás daquilo existe uma realidade. Então é a positividade tóxica que nos afasta de quem poderia ajudar. A máscara da força constante esgota a pessoa, ou seja, não é só o que vivemos, é como vivemos e como reagimos ao que sentimos. E o que realmente funciona para tratar a ansiedade e depressão segundo a ciência? Essa é a pergunta essencial. Porque muitas pessoas acabam caindo em promessas fáceis como óleo essencial milagroso, chá que cura tudo, ou pensa positivo que vai passar. Psicoterapia, terapia cognitiva comportamental, tem alta eficácia, atividade física regular, mover o corpo altera a bioquímica central, aumenta a serotonina, a dopamina, quer dizer, e protege o nosso cérebro. Medicação, quando necessário, antidepressivos, eles não viciam quando bem indicados. São recursos legítimos e muitas vezes salvam vidas. Sono de qualidade, nada funciona bem como um descanso profundo. A higiene do sono é a parte do tratamento. Conexão social real, relacionamentos, conversar com alguém que escuta a verdade, fazer parte de um grupo e pertencer à sua paróquia, retomar a sua espiritualidade. Isso é muito importante. Tudo isso reduz a carga. Alimentação anti-inflamatória, estudos recentes mostram como a microbiota intestinal influencia o cérebro. Tem muita coisa que dá para a gente começar a fazer hoje mesmo. Respiração consciente, 2 minutos por dia com calma, respiração 4-7-8, já ajuda a desligar o modo alerta do cérebro. Esse que é o problema, o cérebro ficar em alerta, desconectar das telas, movimento leve diário, caminhada, alongamento, dança, escrever o que sente. Isso é uma coisa interessante. Você, durante o fim do dia, você escreve o que sente, tá? E tudo aquilo que você escreveu, você lê em voz alta para você mesmo. E não se esqueça, você cultivar a sua espiritualidade, seja na fé, na contemplação, na oração, tudo isso fortalece. E buscar ajuda profissional. E aqui eu reforço, pedir ajuda não é fraqueza, é maturidade.
A gente cuida do coração, dos rins, do estômago, mas quando a mente adoece, muitas vezes a gente se esconde. Ansiedade, depressão, burnout não são fraquezas, são doenças e doenças com tratamento. Cuidar da mente é um ato de amor próprio e às vezes é o que salva o coração. E em muitos casos, salva a própria vida. Vocês viram hábitos saudáveis. O primeiro deles, indiscutivelmente, eu coloco a nutrição, porque você come pelo menos 3 vezes ao dia. Evite alimentos com corantes, conservantes que são excitatórios cerebrais. Já falei aqui sobre a saúde cerebral, principalmente das crianças. Dá uma olhadinha porque aí na telinha você vai ver o QR Code de uma série que foi maravilhosa, aonde você vê que talvez aquele peito de peru, que a gente acha que é a coisa mais saudável do planeta, né? Talvez seja o gatilho para hoje seu filho estar usando uma medicação controlada.